Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando 13 valiosíssimas lições que o pastor Ezequiel Soares separou e anotou e a CPAD publicou. E estamos assim estudando de uma forma geral escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Tratando de últimas coisas, o tema do trimestre é a justiça divina, porque a última coisa que vai acontecer é Deus agir com justiça. O subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 12, lição que vem nos trazendo um tema para a semana: imersos no Espírito nos últimos dias, ou seja, nos últimos dias haverá um mergulho, haverá uma totalidade da presença do Espírito, presença e atuação do Espírito na vida dos que estiverem no milênio. Nós estamos hoje diante da reflexão de número 3, quarta-feira, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 35. Então nós leremos em Ezequiel 36 e 35, e a epígrafe da revista, a epígrafe dessa leitura diz: a terra será restaurada no milênio como o Éden. A terra será restaurada no milênio como um Éden. Então vamos ler o nosso texto para na sequência fazermos os nossos comentários. Nós leremos na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Pentecostal editada pela CPAD. Diz assim o versículo 35 do capítulo 36 do profeta Ezequiel. E dirão, observe que o profeta Ezequiel está no capítulo 36, falando sobre a restauração de Israel. Nós falamos da restauração, há duas lições atrás, da restauração nacional e espiritual. E dentro da restauração espiritual, porque a nacional já ocorreu, nós temos o versículo 35 que diz assim: e dirão, o que eles vão dizer quando houver essa restauração? Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Alguém vai dizer, esta terra não tinha valor nenhum, esta terra era uma terra seca. O próprio profeta Isaías diz que Jesus é como raiz de uma terra seca. Então, terra seca, terra que sofreu com o calor, terra que sofreu com a seca, terra que sofreu com as intempéries. Mas neste momento, quem olhar para a terra vai dizer, mas esta terra seca, esta terra assolada, se transformou num jardim do Éden, ou seja, ficou a coisa mais bonita que existe. Seguindo, e as cidades solitárias, aquelas cidades que não tinha ninguém, aquelas cidades que as pessoas foram enviadas para fora nas diásporas e assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Durante o período do milênio, haverá tudo aquilo que nós já falamos. Haverá a Jerusalém Celeste, que vai ficar nos céus, onde morarão os arrebatados, ressuscitados, transformados, arrebatados e galardoados, vão morar nesta nova Jerusalém e ali estarão para sempre. Dela virão a terra como se fosse uma só grei, mas morarão na Jerusalém Celeste. Também terá no milênio o templo, que nós já falamos agora na lição passada. Nós falamos do templo e do milênio na lição passada, e este templo estará na terra, estará sobre um monte. Deste templo vai sair um rio, que é o que nós estamos comentando esta semana. Este rio vai revitalizar a terra por onde ele passa, e especialmente o Mar Morto, porque ele vai desembocar no Mar Morto e o Mar Morto voltará a ter vida. A terra, então, no período do milênio, ela vai ser restaurada, vai ser novamente transformada. E o maior parâmetro que existe é o parâmetro do jardim do Éden, jardim de delícias, pois Éden quer dizer lugar de delícias. Diz nos Gênesis capítulo número 2, a partir do versículo número 7, que Deus plantou no sétimo dia um jardim no Éden da banda do Oriente. E depois de ter plantado esse jardim, Deus colocou lá o homem que havera criado. Neste jardim tinha toda sorte de alimentos, e especialmente
as duas árvores, da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, que ficava no centro do jardim. Logo, o Jardim do Éden é um local perfeito, o Jardim do Éden é um local extraordinário. Alguns dizem que era como se tivesse, porque naquela época não chovia, então subia um vapor da terra e regava toda aquela terra. Não havia necessidade de uma camada de atmosfera que protegesse a terra dos raios ultravioletas. É como se houvesse uma estufa, né? Como se ele estivesse ali dentro de uma redoma, de um local extraordinário, preparado justamente para que a vida fosse perfeita. A árvore dando seu fruto na estação própria, rios que não eram contaminados e suas nascentes fluíam, peixes dentro dos rios em abundância, a temperatura do sol num limite desejável, num limite suportável, o frio não era exagerado, então todas as coisas estavam no seu contexto. O verde, o que é belo da natureza. Quando eu assisto a National Geographic, eu observo às vezes as araucárias, eu observo às vezes a Amazonas, eu observo às vezes os planaltos, as planícies e tudo aquilo que a natureza pode nos proporcionar. Os animais no seu ciclo natural, sem a presença do homem, e dá para perceber o quanto Deus é bom. É tão interessante o quanto Deus fez tudo perfeito. E o próprio Salmo diz que o firmamento anuncia a obra de Deus. Quando nós analisamos isto, nós percebemos que Deus fez tudo numa magnitude, numa perfeição extraordinária. E esta perfeição haverá justamente lá no milênio. Porque vão olhar para a terra e, como diz a nossa epígrafe, a terra será restaurada no milênio como o Jardim do Éden. O milênio, os animais não estarão mais tendo ira com os homens, ou pavor dos homens, como diz Gênesis capítulo de número 9. Os animais têm pavor dos homens. Em Gênesis 9, Deus determinou que os homens se alimentassem da carne dos animais. Aliás, também falou lá em Gênesis capítulo 1, quando fez o homem, disse que se alimentasse dos animais, mas ao que nos parece é que o homem se tornou carnívoro somente a partir do capítulo número 9. E os animais passaram a ter pavor do homem. Isto não vai ocorrer no milênio. Em Isaías, me parece que o capítulo 9 de Isaías, ou o capítulo 6, me passou agora a mente, está escrito que a criança vai colocar a mão na cova do basilisco. Está escrito que o urso vai pastar com o boi. Os homens não aprenderão mais a guerra. O milênio será um período de plena paz. E na vegetação, porque existe fauna e existe flora, no que diz respeito à flora, a beleza do mundo no milênio da terra será como um jardim do Éden. A gente tem algumas pessoas que, interpretando esse texto, entendem o período do milênio como se já fossem as últimas coisas, a eternidade. Tem alguns grupos religiosos, por exemplo, que quando distribuem seus panfletos, eles colocam pessoas muito bonitas, muito rosadas, sentadas na beira de água, em grama, embaixo de árvore, como se ali já fosse o estado eterno, que na realidade não é. Ali ainda é o milênio, é o que Deus prometeu para a nação de Israel. Israel vai desfrutar aquilo ali. Quem crê em Jesus Cristo e crê no arrebatamento da igreja, sabe que Jesus virá buscar a igreja para morar nos céus. A igreja vai ser ressuscitada, quem tiver morrido, conforme está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo número 13, vai ser ressuscitada, vai ser transformada, vai ser arrebatada e vai morar com Cristo, estará sempre com ele. E sabe que para Israel a promessa do milênio vai se cumprir, a promessa de paz na terra. O milênio nós já falamos, será o período em que Israel vai ser a nação principal do globo terrestre. Então, neste período, Deus restaurará a terra. A terra parecerá com um jardim do Éden. Hoje, alguns dizem que o Éden, ou o paraíso, melhor dizendo, o Éden é como se fosse um paraíso, porque o paraíso é um local paradisíaco, como alguns dizem, é um local de muita beleza. Escatologicamente falando, o paraíso é o local onde estão as almas no período intermediário, aguardando justamente sua ressurreição, seja esta ressurreição para a vida ou ressurreição para a morte. De sorte que uma coisa é o Éden, uma coisa é o paraíso onde estão as almas, outra coisa é o milênio e outra coisa é o novo céu e a nova terra, o estado eterno. Mas no milênio,
nós temos que a terra vai parecer com o jardim do Éden. Olha que legal! E a igreja? A igreja estará transformada, atuando no milênio como rei e sacerdote. Nós já explicamos isso aí para você. Continue conosco, pois o assunto é muito bom e domingo na Escola Dominical nós vamos discutir este assunto. Observe aqui, ó. No primeiro ponto da lição, nós vamos falar sobre aspecto escatológico, o milênio dentro do aspecto escatológico, a descida do Espírito Santo, o derramamento pleno do Espírito Santo dentro do aspecto escatológico, ou seja, no aspecto futuro. No segundo ponto, sobre a implicação pneumatológica, o que vem a ser a questão do Espírito lá na frente. Por que o Espírito vai ser derramado sobre toda a terra? Pneumatológica, que vem da raiz pneuma ou pneumatologia, que é a ciência do estudo do Espírito Santo. Nós temos paracletologia, quando você estuda o Espírito Santo como um advogado, como um consolador, não como um advogado, como um consolador. E nós temos pneumatologia, quando você estuda o Espírito Santo como um vento, não como uma força ativa que alguns dizem por aí, pois nós temos que o Espírito Santo é Deus. O terceiro ponto vai falar sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Por quê? Porque o Vale do Mar Morto vai ser revitalizado. Então a geologia ou a geografia também vai nos mostrar que esta terra vai ter uma transformação. E não haverá somente a transformação para aqueles que receberão, os seres vivos que receberão a plenitude do Espírito Santo, mas para a terra que vai ser transformada, a exemplo deste Vale do Mar Morto e do próprio Mar Morto, porque a terra toda vai parecer como um jardim do Éden. Deus te abençoe, fique conosco, se inscreva no nosso canal e amanhã, querendo Deus, continuaremos com o nosso assunto, onde falaremos que o profeta Joel profetiza sobre um rio fluindo da casa de Deus para toda a Judá. É o rio que nós já comentamos que sai de dentro do templo. Deus te abençoe, a paz do Senhor a todos e não esquece não, se inscreve no nosso canal. Compartilha aí, viu?